Pense por um momento na cruz, não como um simples símbolo que vemos em igrejas ou que carregamos em nossos pescoços, mas como um mistério profundo que guarda uma mensagem secreta. Imagine se o verdadeiro significado da cruz fosse muito mais do que aquilo que aprendemos, uma revelação que pode transformar completamente a forma como entendemos o plano de Deus para nossas vidas. Hoje, vamos desvendar a mensagem secreta da cruz de Jesus e, no final, a mais poderosa de todas será revelada. Essa mensagem pode mudar sua vida espiritual para sempre. Olá, queridos irmãos em Cristo. O Senhor Jesus está conosco neste momento e profetizo que grandes bênçãos e vitórias alcançarão você e sua família. Que a graça de Deus abunde em cada área da sua vida. Meu nome é Fernando e você está no canal Orações para Sempre, onde compartilhamos a palavra de Deus e buscamos juntos o fortalecimento da nossa fé. Hoje falaremos sobre um tema profundo e transformador, a mensagem secreta da cruz de Jesus. Mas antes de começar, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Faça isso como uma forma de espalhar essa mensagem de amor e salvação. Ao longo deste vídeo, revelações surpreendentes serão feitas e tenho certeza de que Deus falará diretamente ao seu coração. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a fechar os olhos por um momento e elevar seu pensamento ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos este momento diante do Senhor. Peço que derrames bênçãos sobre cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que haja paz em seus lares, cura em seus corpos e vitória em todas as áreas de suas vidas. Abra, Senhor, a nossa mente e o nosso entendimento para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra e sermos transformados pela mensagem da cruz. Em nome de Jesus, amém. A cruz é, sem dúvida, o símbolo mais reconhecido da fé cristã. Mas você já parou para pensar no que ela realmente representa? Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus, ao expirar na cruz, disse: "Está consumado." O que ele quis dizer com isso? Será que essas palavras indicavam apenas o fim de seu sofrimento terreno? Ou havia algo muito mais profundo sendo declarado? A cruz não é apenas um instrumento de morte, ela é um portal para a vitória eterna. Jesus morreu na cruz não por um erro de julgamento humano, mas porque fazia parte do plano perfeito de Deus. Desde a queda do homem no jardim do Éden, Deus já havia traçado um plano para redimir a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, encontramos a primeira promessa de que um Salvador viria para esmagar a cabeça da serpente. E a cruz foi o palco onde essa promessa se cumpriu. A mensagem secreta da cruz é que ela não representa derrota, mas sim a maior vitória já alcançada na história. O que muitas vezes esquecemos é que a cruz não era algo simples ou comum para os contemporâneos de Jesus. Ela representava vergonha, dor e humilhação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, pegou aquilo que era símbolo de morte e transformou em símbolo de vida. No primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: "A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus." Você percebe o contraste? O que era loucura aos olhos do mundo, para Deus era sabedoria e redenção. Ao refletirmos sobre a cruz, somos desafiados a ver além do sofrimento. A cruz nos ensina sobre obediência, sobre o amor incondicional de Deus por nós. Em João capítulo 3, versículo 16, está o famoso versículo: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A cruz é a prova mais concreta desse amor, mas a cruz também é um chamado.
Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A mensagem secreta aqui é que ao tomarmos a nossa cruz, não estamos apenas aceitando sacrifícios, mas nos identificando com Cristo em sua missão. E isso, meus irmãos, é algo profundo. Agora, quero fazer uma pergunta a você. O que a cruz representa em sua vida? É apenas um objeto ou você entende o seu significado mais profundo? Quero que você reflita sobre isso e compartilhe nos comentários. Eu creio no poder da cruz. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão sobre a cruz e como ela revela o caráter de Deus de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Quando olhamos para a cruz, vemos a expressão máxima de amor e justiça de Deus. Como isso é possível? Como a cruz pode ser ao mesmo tempo o símbolo da mais profunda dor e da maior esperança? Isso se deve ao fato de que, na cruz, Deus não fez apenas um sacrifício por nossos pecados. Ele também revelou uma parte de sua natureza que para muitos pode ser considerada uma verdadeira mensagem secreta. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A cruz é, antes de tudo, um ato de misericórdia imensurável. Deus, sabendo da nossa falibilidade, da nossa tendência ao erro, ainda assim escolheu nos amar e nos dar uma oportunidade de salvação. Pense sobre isso. Jesus, sendo puro e sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados, nossas falhas e nossas transgressões. Ele não precisaria fazer isso, mas ele o fez. E o fez por amor. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, o profeta já havia declarado que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A cruz, portanto, não foi apenas o local de um sacrifício físico, mas o lugar onde nossas vidas foram transformadas para sempre. Na cruz, vemos a perfeita justiça de Deus, que não poderia simplesmente ignorar o pecado da humanidade. Ele não poderia fechar os olhos para a nossa transgressão, mas ao mesmo tempo vemos a misericórdia e a graça de Deus, que em vez de nos condenar, escolheu perdoar. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5, o apóstolo Paulo nos lembra: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O poder da cruz não está apenas no sofrimento de Jesus, mas no fato de que ele, através desse sofrimento, reconcilia a humanidade com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está escrito: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio da cruz, somos reconciliados com o Pai. A separação que existia entre Deus e o homem, devido ao pecado, é agora removida. E é importante perceber que essa reconciliação é um presente, algo que não podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas que nos é dado pela graça de Deus. Mas há ainda mais na mensagem secreta da cruz. O que muitos não percebem é que a cruz é também um convite para uma nova vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo nos diz: fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. A cruz não é apenas sobre morte, é também sobre ressurreição. Quando aceitamos a obra de Cristo na cruz, estamos chamados a morrer para o pecado e viver para Deus. A cruz não termina no sofrimento, ela nos conduz à ressurreição e à vida nova em Cristo. Agora, muitos podem se perguntar: como posso viver essa nova vida? A resposta está em seguir os ensinamentos de Cristo, em tomar a nossa cruz a cada dia, como Ele nos instruiu.
A verdadeira mensagem da cruz é que não estamos mais presos ao pecado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, lemos: havendo riscado a cédula que era contra nós, que nos era contrária, removeu-a, encravando-a na cruz. O pecado que nos escravizava foi derrotado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é uma das verdades mais poderosas que a cruz revela. Mas a cruz também nos ensina sobre o perdão. Jesus, ao ser crucificado, disse, em Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como cristãos, somos chamados a viver o perdão, não apenas a receber o perdão de Deus, mas a estendê-lo aos outros. A cruz nos desafia a amar nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem, da mesma maneira como Cristo fez por nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele nos instrui: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eu sei que o perdão pode ser difícil. Às vezes, as ofensas podem ser profundas e a dor pode parecer insuportável. Mas a cruz nos dá a força necessária para perdoar, porque, quando olhamos para o que Jesus fez por nós, percebemos que nenhum pecado contra nós é maior do que o perdão que Ele nos concedeu. Eu quero convidá-lo a refletir agora. Como você tem vivido a mensagem da cruz em sua vida? Você tem perdoado como Jesus perdoou? Você tem buscado viver a nova vida em Cristo? Compartilhe nos comentários o que a cruz tem representado para você. Eu creio que Deus está tocando o seu coração agora. Agora que já refletimos sobre o poder da cruz como símbolo de amor, justiça e perdão, é hora de explorarmos mais profundamente o impacto dessa mensagem secreta nas nossas vidas diárias. A cruz não é apenas um ponto de referência histórica ou um símbolo religioso. Ela é, na verdade, um convite contínuo à transformação. Cada aspecto da cruz nos chama a viver de forma diferente, a pensar de maneira diferente e, sobretudo, a agir de maneira diferente. A cruz é, na verdade, um estilo de vida. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está afirmando que a cruz não é algo para ser apenas lembrado, mas algo para ser vivido. Ao tomarmos a nossa cruz, não estamos apenas honrando um evento passado, estamos vivendo no presente o poder de Jesus em nossas vidas. Estamos sendo transformados em sua imagem. Isso nos leva a uma reflexão importante. A cruz nos chama a viver em sacrifício. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. O sacrifício de Jesus foi total. Ele se entregou completamente por nós. E agora ele nos chama a fazer o mesmo. Mas ao contrário do sacrifício de Jesus, que foi uma morte literal, o nosso sacrifício é viver para Ele, renunciando nossos próprios desejos e buscando fazer a sua vontade. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, vemos o exemplo de amor que a cruz nos deixa. Nós sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. A cruz nos chama a uma vida de serviço e de entrega aos outros. Isso significa que, como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, a viver de maneira que reflita o amor de Deus para com os outros. E isso se reflete em ações concretas, ajudando os necessitados, perdoando os que nos ofendem e buscando a paz sempre que possível. No entanto, não podemos ignorar que a cruz também nos chama a um estilo de vida de coragem e de fé. Ao tomarmos a nossa cruz, estamos nos posicionando em um mundo que frequentemente rejeita os valores cristãos.
O próprio Jesus nos alertou em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, saibam que antes de odiar a vocês, me odiou a mim. Ser cristão não é uma jornada fácil. Existem desafios, perseguições e momentos de sofrimento. Mas é justamente nesses momentos que a cruz se torna ainda mais poderosa. Pois, ao enfrentar dificuldades, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Jesus também passou por isso, e ele nos dá força para perseverar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo nos instrui: suporte os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A cruz não é apenas um lembrete do sacrifício de Cristo, mas também um símbolo de que, ao enfrentarmos tribulações, estamos nos unindo a Ele em sua paixão. Eu sei que às vezes pode parecer difícil. A vida cristã exige que tomemos decisões que não são populares ou fáceis. Mas lembre-se, a cruz é a vitória que venceu o mundo. Não importa quão desafiador seja o caminho, com Cristo sempre temos a garantia de que a vitória já foi conquistada. Como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, eu gostaria que você parasse por um momento e refletisse sobre isso. Você tem vivido a mensagem da cruz em sua vida? Tem feito sacrifícios como Jesus fez? Tem mostrado coragem e fé diante dos desafios? Eu creio que Deus está trabalhando em seu coração para que você viva de maneira mais radical em sua fé. Se você acredita nisso, escreva nos comentários: eu quero viver a mensagem da cruz. Em cada aspecto da nossa vida cristã, a cruz se apresenta como um desafio e uma oportunidade. Um desafio para abandonar o pecado e viver em santidade. Uma oportunidade de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em tudo o que fazemos. Jesus nos chamou para segui-lo, e isso inclui carregar nossa cruz. Isso significa viver com propósito, com integridade e com o desejo de ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, somos lembrados: para isso vocês foram chamados, pois Cristo sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam as suas pegadas. O chamado de Deus para nós não é apenas para desfrutar de bênçãos, mas também para sofrer por sua causa, se necessário, e para viver de acordo com o exemplo de Jesus. A cruz é, assim, tanto um convite quanto um desafio. Um convite a viver com um coração puro e comprometido com Deus, e um desafio a seguir o exemplo de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Agora que já refletimos sobre o poder transformador da cruz em nossas vidas diárias, precisamos compreender ainda mais profundamente a importância da cruz no plano de Deus para a humanidade. A cruz não foi apenas um meio de nos salvar, mas foi o ponto central da história divina, onde Deus revelou sua sabedoria e seu plano eterno. A cruz é o centro da nossa fé, o ponto de convergência entre a justiça divina e a misericórdia imensurável de Deus. E ao olharmos para ela, precisamos entender que, ao mesmo tempo que a cruz é um símbolo de sacrifício, ela também é um símbolo de vitória. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, está escrito: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O que esse versículo nos ensina? Ele nos ensina que, na cruz, Jesus não apenas sofreu, mas também venceu. A cruz foi onde ele derrotou os poderes das trevas e conquistou a vitória sobre o pecado e a morte. A cruz é um símbolo de triunfo, não de derrota. Jesus, ao morrer na cruz, venceu a morte e inaugurou uma nova era de salvação e vida eterna. Isso nos mostra que a cruz não é um fim, mas um começo. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente ou algo que aconteceu sem um propósito. Tudo foi planejado por Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, lemos: todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, somos lembrados de que a morte de Jesus na cruz não foi um plano improvisado, mas um plano eterno de Deus. Ele sabia o que faria desde antes da criação do mundo. A cruz, então, é parte do plano divino de salvação, um plano que, em sua sabedoria infinita, Deus estabeleceu desde o princípio dos tempos. Agora, eu quero que você pare um momento e reflita sobre isso. A cruz de Jesus não foi apenas um momento de sofrimento, mas um momento de gloriosa vitória. Na cruz, ele derrotou as forças do mal e abriu o caminho para que todos nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Isso significa que, ao olhar para a cruz, devemos ver mais do que dor e sofrimento. Devemos ver vitória, redenção e vida. E ao fazermos isso, nossa fé se fortalece, pois sabemos que, assim como Jesus triunfou, também nós podemos vencer qualquer batalha que enfrentamos em sua força. Em João, capítulo 12, versículo 32, Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." A cruz não é apenas um ponto de encontro entre Deus e a humanidade, mas também é o ponto de atração, onde, através da morte de Jesus, todos os homens são chamados para se reconciliar com Deus. Quando ele foi levantado na cruz, ele não apenas chamou as pessoas da sua época, mas ele chamou toda a humanidade, desde o passado até o futuro. Todos são atraídos para ele através do sacrifício da cruz. E aqui está o mais profundo mistério da cruz. Ela é tanto uma revelação do amor de Deus, quanto um convite para vivermos de maneira diferente. Jesus, ao morrer por nós, nos mostrou como devemos viver. Ele não veio apenas para nos salvar, mas para nos ensinar a viver como filhos de Deus, a andar em santidade, a amar o próximo e a carregar nossas próprias cruzes. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele nos diz: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz não é apenas sobre o que Jesus fez por nós, mas sobre o que ele nos chama a fazer por ele e pelos outros. Eu sei que muitas vezes é difícil. Tomar a cruz pode significar sacrificar nossos próprios desejos, enfrentar dificuldades e até sofrer por causa do Evangelho. Mas ao tomarmos nossa cruz, estamos nos unindo a Cristo e experimentando o poder da sua ressurreição em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo afirma novamente: "Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte." Isso nos lembra que, ao participarmos do sofrimento de Cristo, também participamos da sua vitória. Mas a cruz também nos ensina uma coisa muito importante. A nossa identidade está em Cristo, e essa identidade está ancorada na cruz. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo declara: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." A cruz nos chama a morrer para o velho homem e a viver uma nova vida em Cristo. Quando olhamos para a cruz, devemos ver a morte do nosso ego, do nosso pecado e o nascimento de uma nova identidade em Cristo. E é por isso que a cruz é tão central na nossa fé. Ela nos lembra que somos chamados a viver de maneira diferente. Somos chamados a viver como Cristo viveu, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou. A cruz é o nosso exemplo, a nossa força e a nossa motivação. Ela nos impulsiona a viver para Deus e a buscar seu reino em primeiro lugar, sabendo que, por meio dela, temos a vitória sobre o pecado e a morte. Agora que exploramos profundamente a mensagem da cruz e entendemos o poder transformador que ela tem em nossas vidas, quero finalizar este vídeo com uma reflexão poderosa. A cruz, como vimos, é muito mais do que um símbolo de sofrimento ou de um evento histórico. Ela é a chave para a nossa reconciliação com Deus, a prova do amor incomparável de Jesus por nós e, acima de tudo, a fonte de uma vida nova, de esperança e vitória.
Ao olharmos para a cruz, somos lembrados de que, através dela, Jesus nos reconciliou com o Pai e nos deu acesso à vida eterna. Mas a cruz não apenas muda nosso destino eterno, ela também transforma nosso presente. Como cristãos, somos chamados a carregar nossa própria cruz, a viver de maneira que reflita o sacrifício de Cristo e a buscar sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Isso pode ser desafiador, mas lembre-se de que não estamos sozinhos nesse caminho. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos oferece o descanso e a força para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu sei que muitos de vocês, ao ouvirem essas palavras, podem estar passando por momentos de dor, luta ou dificuldade. Mas quero que você saiba que a cruz de Cristo é suficiente para restaurar qualquer área da sua vida. Quando você se depara com desafios, lembre-se de que a vitória já foi conquistada. A cruz é um lembrete de que mesmo nas tribulações, temos a paz e a vitória que vem de Cristo. Em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. A cruz é a prova de que em Cristo nós também somos mais do que vencedores. E agora, quero fazer um convite especial a você que ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida a Jesus. A cruz nos chama à salvação, nos chama a uma vida nova. Não importa o que você tenha feito ou os erros que tenha cometido, a cruz de Jesus é suficiente para perdoá-lo, restaurá-lo e lhe dar uma nova chance. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, se deseja aceitar esse sacrifício que ele fez por você, basta se render a ele. Diga em seu coração: Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço que sou pecador e preciso da tua graça. Quero te seguir e viver para ti. Se você fez essa oração ou deseja fazer essa oração, deixe nos comentários: eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu quero orar por você agora, para que a paz de Cristo invada o seu coração e para que você experimente a transformação que só Ele pode trazer. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço pela cruz de Jesus, pela sua morte e ressurreição. Te agradeço porque, através da cruz, temos a vida eterna. Oro por cada pessoa que está ouvindo agora. Que o Senhor toque seus corações, que eles sintam o teu amor e a tua presença de maneira profunda. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos e vitórias sobre suas vidas e sobre suas famílias. Amém. Agora, peço que você compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam entender o poder da cruz e aceitar a Jesus em suas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, deixar um like, comentar e compartilhar. E ao final deste vídeo, vou deixar outras sugestões de vídeos que vão te aprofundar ainda mais nos mistérios e nas verdades bíblicas que Deus tem para você. Aproveite para assistir também os vídeos que estão aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que você será abençoado e edificado. Antes de terminar, quero convidá-lo a deixar seu nome nos comentários para que possamos orar por você. Vamos criar uma corrente de oração por todos aqueles que estão precisando de um toque especial de Deus em suas vidas. E para concluir, vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Lembre-se sempre, a cruz de Jesus é a chave para a sua vitória. Viva a mensagem da cruz, viva para Ele e com Ele. Que Deus abençoe você, sua família e sua caminhada. Até o próximo vídeo, queridos irmãos em Cristo.